E a primeira coisa que eu aprendi atendendo pacientes paliativos é que, primeiramente, a gente não deve chamá-los de forma alguma de pacientes terminais, né? São pacientes que têm um diagnóstico onde a medicação, o tratamento já não responde mais, a doença já não consegue mais ser curada, mas que a gente não pode chamar de paciente terminal. É um termo muito pejorativo, é muito difícil da família lidar com esse termo, e também do paciente aceitar ou entender isso. Quando a gente fala de cuidados paliativos e do paciente, do profissional da saúde, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é na escuta, sabe? A escuta é o mais importante, é o que o profissional pode dar para o paciente. Você tem que ter muito amor por aquela pessoa, para poder ensinar ela o que está acontecendo, explicar de uma maneira mais simples possível o que é o tratamento, por que ela precisa daquela medicação, por que ela precisa de uma sonda. Às vezes o profissional da área da saúde ele já está atendendo tantos pacientes o dia inteiro, tanta gente entrando e saindo dos atendimentos, tanta gente, tanto trabalho mesmo, muita demanda para pouco profissional, que ele não consegue parar para conversar, para escutar o que aquele paciente está dizendo para ele. O paciente, ele não entende os termos técnicos, ele não tem nenhuma ideia do que está acontecendo, e isso só deixa ele mais confuso, mais ansioso, mais nervoso. O falar, dar a abertura para que o paciente pergunte o que está acontecendo com ele, por que ele está usando aquela medicação, o que ele tem de fato, isso tudo ameniza a dor. Por incrível que pareça, tem estudos que dizem que quando o paciente ele se sente bem, quando ele se sente seguro, quando ele se sente confiante na equipe que está atendendo ele, até os sintomas de dor dele diminuem, porque os sintomas de dor também estão ligados com a área emocional, psicológica. A equipe multiprofissional, nesse sentido, ela precisa muito estar articulada entre si, para fazer um trabalho de uma forma mais assim abrangente, mais interdisciplinar, sabe, que os conhecimentos eles possam se unir em prol desse paciente, em prol do bem-estar do paciente, em prol do bem-estar do familiar. Muitas vezes. E num paciente que a gente já sabe que ele não tem perspectiva de cura, o que o cuidado paliativo traz é uma perspectiva de tratar ele, de trazer bem-estar, de trazer qualidade de vida. E a comunicação mútua e a boa comunicação, nesse sentido, ela é imprescindível. Uma comunicação adequada, ela pode deixar o paciente à vontade até para tomar a decisão, para falar das escolhas dele diante das possibilidades, por mais difícil que seja esse momento. A escuta aberta do profissional de saúde para esse paciente vai trazer conforto, não só para que ele entenda o processo dele de morrer, mas também que ele entenda o luto que ele vai passar, o luto que a família vai passar. E eu acho que nesse momento o papel do profissional de saúde é ter um pouco de cuidado e de falar em termos menos técnicos possíveis, com palavras fáceis de serem entendidas, passo a passo para essa família e para esse paciente, do que ele está vivendo, do que está acontecendo com ele. Ele não tem possibilidade de cura, mas a gente precisa tratar as emoções dele, a gente precisa proporcionar bem-estar, a gente precisa proporcionar qualidade de vida. Ele está morrendo, mas ele está vivo, e enquanto ele está vivo, ele precisa ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela está atrelada à palavra, à escuta,
ao acolhimento, à forma como esse paciente ouve. E é muito difícil lidar com a morte, né? É muito complicado quando você fica condicionado durante anos que o seu papel é salvar vidas. E muitas vezes, por essa razão, o profissional de saúde, às vezes, tem dificuldade de lidar com a morte. Muitas vezes esse profissional, ele se retrai, muitas vezes esse profissional não consegue falar o que está acontecendo em detalhes para o paciente, para o familiar do paciente, porque ele foi educado para salvar vidas. E, nesse sentido, a gente até tem que ter um pouco de paciência com a gente mesmo e tentar entender como a gente lida com a morte, como a gente aprendeu a lidar com a morte, que contexto que a gente viveu, como é que a gente foi educado para ouvir falar de morte. A morte, ela faz parte da nossa vida, né? E ela é um momento onde as pessoas, o paciente, ele passa por muitas transformações, e não são só físicas, são emocionais também. Não são só emocionais, se a gente for olhar de uma forma mais holística, são espirituais também, né? No contexto familiar, social, né? Então, esse paciente, ele precisa ser olhado com mais humanidade, por mais que seja difícil para nós, como profissionais da saúde, educados para salvar vidas, né? E que não só o paciente precisa ser escutado, mas o familiar também, muitas vezes. E também a equipe. E por essa razão que eu vou finalizar falando assim, que eu acho que é primordial ter em cuidados paliativos. Uma equipe sólida, uma equipe que se respeite, que se escutem um ao outro, porque os saberes de cada um são importantíssimos para o paciente e para a equipe. E esse time unido, coeso, vai fazer a diferença na vida de uma pessoa que não tem mais perspectiva de cura e que precisa ter bem-estar para morrer em paz. Você vai reduzir a ansiedade, o estresse dele, você vai prestar qualidade de vida e qualidade emocional para esse paciente, não só no contexto paliativo, mas em qualquer outra área que você atender um paciente. Então, assim, quando você perceber que está difícil, que não dá para curar um paciente, acolha ele com todo o amor e carinho. E entenda que vocês também não são super-homens, que vocês precisam ser acolhidos, acolham o sentimento de vocês. Eu sei que não é fácil lidar com a morte de um paciente, não é fácil lidar com a perspectiva que o paciente não tem mais cura. Vocês estudam para isso, vocês sonham com isso, poder ajudar as pessoas. Mas respeitem também vocês, tenham um acolhimento, carinho com vocês, entendam que vocês não sofram, entendam que vocês têm que as pessoas às vezes precisam ir, e que vocês não podem salvar todo mundo, mas que vocês podem fazer o que vocês fazem com todo o amor do mundo. Acolham vocês e acolham esses pacientes.